Então, dando continuidade à nossa conversa, agora aqui, gente, como já perto, faltando meia hora, vocês me avisam, por favor? Eu estou chegando meia hora, que aí eu vou, se eu não tiver concluído, né, vou dar uma acelerada. Pessoal, então essa parte aqui é uma coisa mais da praxis, apesar que eu já mencionei aqui algumas questões da praxis, a respeito, por exemplo, dos pais, né? Só que ainda não falei nada dos professores, né? Falei mais aí como ser pai hoje. Então é um trabalho muito mais exaustivo, né? Realmente tem que ter inspiração do Espírito Santo aí, porque o mundo todo vai contra você e você tem aquele exercício de manter-se como exemplo a cada segundo, né? Então, sabe, é por isso que eu falo muito o seguinte: quer ser pai, né? Não consegue, vira padre ou vai para uma comunidade e vive em celibato. Não consegue viver assim, como exemplo a cada dia da sua vida. Ah, consigo? Beleza, então você vai ter filho, mas consciente disso. Porque não adianta nada, né, receber uma boa educação, né, professores bem formados, chega em casa, vê outra coisa, vai ser um trabalho jogado na privada, da descarga. Não adianta. Se não tiver auxílio dos pais, não adianta. Estou falando mesmo assim, eu percebo isso lá, eu já venho mexendo com formação lá também, talvez não tinha mais tempo. Vou contar um caso para vocês antes de continuar, né? Exemplo de duas famílias, né, lá de Belo Horizonte, que me marcou muito. Tem uma família lá de BH que eles vivem no extremo da tradição, extremo mesmo, né? Eles não apresentam para os filhos nem fábula, nada. Eles só que vão apresentar essas coisas depois dos 7 anos, mas até os 7 anos de idade é só mesmo matéria cristã, sabe, assim, vida de santo, catecismo. E eu cheguei a visitá-los, esse casal, e a casa deles, eles têm 4 filhos, né? E foi gostoso passar a tarde lá, porque toda a casa respirava a religiosidade católica. Não havia um único espaço que não respirava. Almocei lá, fizeram uma oração, sabe, completa antes do almoço. Os meninos, o filho mais velho que iniciava a oração, e um tinqueiro, 4 anos. E o menininho de 2 anos, teve um dia que ele virou e falou assim, ele saiu do banho, esse pai me contando, ele falou assim: não, Eduardo, um dia meu filho saiu do banho, né, tirando ele estava com uma toalha marrom. Aí ele falou assim: veja, papai, eu sou um monge beneditino. Hoje em dia, o que as crianças falam? Veja, pai, eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Super-Homem. Né? O que mais é que eles falam? Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, né? Pode ser pior, né? Eu sou Katy Perry. Né? Eu sou a Anitta, né? Eu sou a Anitta. Veja, mamãe, eu sou a Anitta, né? Agora, essa criança falou isso. Veja, papai, 2 anos. Eu sou um monge beneditino, né? O que acontece? Por que uma criança de 2 anos de idade, espontaneamente, sem pressão, que eles falam: você está oprimindo seu filho, forçando a goela abaixo, a tradição católica. Mas peraí, como é que eu vou forçar abaixo na goela de uma pessoa de 2 anos de idade? Quem é que pai sabe, quem é de 2 anos de idade faz o que quer. É um redemoinho, né? Está destruindo todo o caminho, né? Você tem que ficar atrás o tempo inteiro. Ele, por espontânea vontade, falou. Por quê? Toda a casa desse casal, a vida, tudo deles respira a religiosidade. Então, a cosmovisão da criança está sendo criada até os 7 anos, imbuída disso, que é a nossa base, né? Até os 7 anos. Esses pilares dos símbolos afetivos, né? Porque eu falei, afetividade, rito, todos eles e mais os símbolos na cabeça da criança são construídos em torno do imaginário cristão, e até na vida mesmo, não uma coisa hipócrita, né? Então os meninos veem isso. Agora, quando esse pai, né, fala: não, Eduardo, eu vou apresentar para eles como é que o mundo é, não vou esconder para sempre. Mas quando eles estiverem mais velhos, depois de 7 anos, eu vou falar: olha, o mundo é assim, viu? Porque eles vivem numa bolha, literalmente. Mas quando eles forem apresentados, eles vão ter o quê? Existe um padre
que até recomendo vocês verem os vídeos dele, tá no YouTube, apesar que ele é um padre muito recluso e tem poucos vídeos, chama Padre Paulo Sandes. Eu vou inspirado. Ó, parece que acabou a bateria. Ih, acabou a bateria. Vou falar, tá bom? Minha voz vai até chegar na pilha aqui. É o seguinte, que... Eu estava mesmo, né? Não, o Padre Paulo Sandes. O Padre Paulo Sandes, ele é um padre oratoriano, né? E muitas ideias que eu tenho hoje de fazer esses cursos foi uma expressão que ele usa, que é muito bacana. Ele fala assim: a gente tem que criar antídotos contra o mundo moderno. É tanto que ele foi o responsável por fazer um curso na época sobre Aristóteles, né? Ele falava o tempo inteiro: crie antídoto para o seu filho, como se fosse uma espécie de vacina. Que quando ele vier a conhecer o mundo, e ele vai conhecer um dia, ele está vacinado. Ele não vai ser seduzido, que já está formado dentro dele. Agora, se você apresenta para o seu filho Homem-Aranha, Batman, Anitta e por aí vai, que tipo de vacina essa criança? Não está querendo vacina, você está envenenando a criança. Oi? Está botando o Covid nele. Exatamente, já está só piorando a situação. É o que eu vou falar agora, né? Então eu usei exemplo dessa família aqui, né, que eu falei extremo, né? Eu sei que nem todo mundo tem essa condição, né, de criar um ambiente, uma bolha mesmo, né, em torno dos filhos. É tanto que eles são adeptos do homeschool, esse casal. As crianças nunca conviveram com crianças que não sejam católicas. Então elas estão numa bolha. E vai ficar assim até os 7 anos. Então, continuando aqui, passei uma coisinha aqui, né? Então vamos lá. Como identificar as desconstruções? Isso aqui já é mais para os professores, viu, também. Desconstrução é um termo que a academia, de onde eu venho, né, as humanas, né, letras, sociologia, filosofia, por aí vai, adora esse termo, desconstrução, não é? Quem passou sabe disso, não é? A tal da desconstrução. É um termo que eles adoram. E essa desconstrução começou lá, no século XIV. Só que no século XX ela passou a ser muito mais levada a sério, né? Passou a ser levada a sério demais a ideia da desconstrução, né? Então, como identificar as desconstruções nos símbolos que nos constroem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, que nós vamos discutir aqui. Outro estes são os pontos atacados, que são desconstruídos. E são pontos que nos balizam, desde lá dos primórdios, que eu falei. Quais são esses pontos? Olha só, gente. Mito do herói. O que vocês acham que eu citei aqui no início? Homem-Aranha, Batman, né? O mito do herói. O indivíduo heróico como salvador do mundo. Isso aqui nós vamos tratar um pouquinho, daqui a pouquinho. Depois a questão do amor. Eu coloquei no Ocidente, aqui não vou nem falar o Oriente, que é outra concepção, viu? Então aqui, amor no Ocidente, que seria a construção das regras sociais. Elas estão fundamentadas na relação do amor, na relação entre um homem e uma mulher, o casamento. A figura da mulher, gente. Eu queria até destacar isso aqui, né? Eu acabei esquecendo, colocar em negrito, caixa alta, a questão da Eva, deusas pagãs e Santa Maria, que é a questão da unidade. Gente, o demônio, literalmente, ele sempre atacou para poder avacalhar a sociedade, a mulher. Por quê? A mulher, você vê no próprio Gênesis. Quem que ele vai? Vai na Eva, não vai nada. Porque ela é fraca? Não. Porque é o seguinte, o homem segue o que a mulher fala. Quem é casado sabe disso? Né? E detalhe, se é justo, a gente leva a ferro, não leva? Na hora. Então assim, não, bobagem. Puf, você levou ferro. Né? Então vai dançar. Vai dançar bonito. Isso tá nos Salmos, gente. Tem um Salmo, na verdade são 3 Salmos. Eu vou parafrasear, não vou lembrar aqui de cabeça os Salmos, né? Tem um que fala assim, que a mulher é a viga mestre da casa, enquanto o homem é aquele que provém, que protege, ela é o que sustenta o teto em pé. Se você tira a viga mestre da casa, o que acontece? A casa cai. E ela não é só a viga mestre da casa, ela é a viga mestre também da própria sociedade. É tanto que Nossa Senhora, o manto dela, aquele manto que ela tem, na Idade Média, ele é chamado de abóboda celeste. Por isso que ele tem
do que das estrelas. Por isso que às vezes tem imagem dela na Idade Média fazendo assim com o manto e a humanidade debaixo dela. Ela nos protege. E o corpo dela lá no meio, né? Como se fosse uma viga mestra. Então, o demônio claro sabe disso. Então, até hoje ele continua fazendo isso. Se ele quer começar a fazer uma coisa de errado, ele vai, depois que ele lança uma pedrinha, né? Aí ele vai, logo que a coisa desestruturou um pouquinho, ele vai na mulher. É tanto que tem uma leitura barroca a respeito da figura feminina, né, que eu faço que, não sei se eu arrisco a falar, tem que ficar incompleta, é mais ou menos assim, gente, que a figura feminina barroca, a parte do barroco, existe uma inversão, de novo inversão, que até hoje é muito comum a gente escutar isso, que fala assim, a mulher, ela não sofre tanta tentação da carne quanto o homem que é mais descontrolado do que a mulher. A Idade Média não pensava assim, era o contrário. A mulher que é muito mais incontrolável no campo da castidade, do desejo da carne, do que o homem. Quando você cria essa nova concepção de que o homem que é incontrolável, você tira o seguinte, o foco do problema. Isso vai desencadear, gente, lá no futuro, vai ficar muito resumido, né? Muita ponta solta. Isso vai desencadear, por exemplo, lá no século XIX, o estudo da psicanálise. Quem foi objeto do estudo da psicanálise? A mulher. Os hospícios na época do Freud, do Charcot, que era professor do Freud, estavam lotados de mulher. Tinha muito mais mulher do que homem. A própria palavra histeria, ela vem de útero. A histeria é hister, do grego, né? Que quer dizer útero, é uma doença de origem feminina. Né? Por causa de quê? Por causa que as pessoas passaram a interpretar que a mulher é controlada, era obrigação dela. E junto com aquela questão que eu falei do controle social protestante, né? Não uma coisa voltada para Deus, eu, com minhas próprias forças, eu consigo me controlar, isso cria uma espécie de neurose que vai crescendo ao longo dos séculos. Explode no século XIX e desencadeia nos estudos do Freud, que acaba de abacalhar tudo. E começou lá no Barroco, quando tem essa inversão de interpretar que o homem que é o descontrolado. Gente, com várias pontas soltas, viu? Mas você tem que ter noção que é aí que o demônio ataca na mulher. Aconselho um livro, que vai estar também aqui no final, chama de Libido Dominandi. Quem já falou esse livro já? Libido, pois é um livro muito bom, recomendo. Libido, oi. Aquele livro do Chesterton, que é Errado do Mundo, tem uma parte que ele trabalha justamente isso. A mulher? Ele fala das sufragistas, aí ele fala assim, que embora ali havia assim, alguns pontos importantes a serem defendidos, ele fala que o problema é que quando a mulher começa a querer direito, né, dos homens e ocupar o mesmo papel, o problema é que vai haver todo um desequilíbrio na sociedade. Exatamente, porque ela é a briga mestre, né? Ela é a briga mestre. Se eu apodreço, é o que está acontecendo. Eu comecei a apodrecer, o demônio começou a apodrecer essa briga mestre. E isso ele falando lá no começo, né? Exatamente. Isso que virou agora. Pois é. Então, todos esses aqui, ó, tá vendo aqui, o próximo é o mundo invertido, né? O mundo invertido, amor no ocidente, o herói, eles orbitam a mulher. Tá bom? Então, vou falar um por um aqui, em contexto de sala de aula, né? Vou encaixando. Quer passar, não? Acabou o tempo também? É o Bolsonaro. Alguém me ajuda a passar, por favor? Está passando aqui no... Bolsonaro. Apertei aqui. Manda passar. Não está funcionando, não. Ah, tá. Aí vou... Isso, esse aqui. Jornada do Herói. Não, é aqui mesmo, tá? Esse aqui, Jornada do Herói. Gente, é o seguinte, a questão do mito do herói, né? Só isso aqui já dá um curso, né? Existem alguns autores que trabalhou a figura do herói, né? O que é essa figura? E como que ela se encaixa na literatura,
em sala de aula. Uma coisa que a gente tem que ter em mente em relação a filmes, séries, livros. Vou citar uma das coisas mais nocivas que teve em relação à figura do herói. Harry Potter. O raio que tem daquilo. Se alguém aqui é fã, desculpa, viu? O raio que tem daquilo. Por quê? É uma desconstrução, lembra que eu falei? Completa do herói. Qual que é o foco do herói? Sacrifício. Todo herói mesmo, viu? Herói aqui da antiguidade, medieval. Os santos se encaixam na questão do mito do herói, né? O santo é aquele que se sacrifica por causa de um bem maior do que a própria vida. Todo herói, a aventura dele, no final, muda o mundo. Seja o mundo no qual ele vive, ou o mundo inteiro. É tanto que Cristo é chamado, dentro dessa teoria aqui, ó. Esse aqui. O negócio está fraco, aí então eu clico depois de um tempão. Vem. Tem como alguém colocar para mim naquele do... Tinha um esquema em círculo do mito do herói. Cristo é... Não, esse já está mais na frente. É voltando isso. Isso, obrigado. Cristo é chamado de monomito. O monomito do herói. Por quê? Todas as lendas, todas as histórias de heróis, até mesmo os gregos Hércules, Teseu, Perseu, todos eles se encaixam na vida de Cristo. Todos orbitam na vida de Cristo. Isso aí no quadro que vocês estão vendo, gente, é desenvolvido por um escritor, alguém que já deve ter falar nele, que é o Joseph Campbell. Mas a ideia não é dele. Quem coloca isso no papel a primeira vez é o James Joyce, um livro chamado Tales of Finnegan. Só que ele coloca em termos de prosa. O Joseph Campbell cria esse esquema aqui, ó. Esse esquema que vocês estão vendo no quadro aí passou a ser fórmula para os filmes hollywoodianos. Todo herói hollywoodiano se encaixa nisso daí. Porque houve uma descoberta da fórmula de como se constrói um herói. O que as pessoas faziam naturalmente antigamente em contos, né? Era sair do coração. Agora não, eu sei como é que funciona. Basicamente é isso aqui, gente. Então o que acontece? Aqui nós temos um mundo comum, que é onde o herói sai. Cristo. Vamos falar de Cristo, né? Cristo no início, antes dos 30 anos, antes de passar os 40 dias no deserto, ser batizado, era uma pessoa, aparentemente, né, para quem era vizinho dele, né, um carpinteiro. Mundo comum. Aí chega o chamado da aventura. Vai para o deserto, batizado, né? A questão da recusa do chamado. O que seria a recusa do chamado? Vários autores ou colocam, por exemplo, as tentações no deserto, ou colocam, às vezes, alguns momentos em que Pedro não está entendendo o que está querendo dizer, quer que ele seja um líder político, ou Judas Iscariotes, né? Tenta impedir que ele avance. Então, a recusa do chamado. Então, vem aqui o famoso encontro com o mentor, né? Enquanto com o mentor, no caso de Cristo, seria a Santa Ceia. Você fala Santa Ceia, não vai acontecer isso e pronto. Aí vem aqui, travessia do primeiro limiar. O que seria a travessia do primeiro limiar? No caso de Cristo, a crucificação. Nesse momento aqui, o herói perde. Todo herói tem a primeira vez que ele enfrenta o inimigo e perde. Exemplo, vamos citar uma coisa hollywoodiana aqui. Luke Skywalker, Star Wars. Ele vai lá, viver com os tios, vem lá o chamado para a aventura, ele recusa, né? Quem assistiu sabe disso, ele não queria ir com o Obi-Wan Kenobi, aí os tios morrem, né? Aí ele finalmente aceita o encontro com o Obi-Wan Kenobi, vai embora, enfrenta o Darth Vader, primeira vez. O que aconteceu com ele? Perdeu miseravelmente. Cristo, crucificado. Então ele desce para o mundo dos mortos, Cristo. No caso do Skywalker, ele sai de cena, é exilado, vai lá com aquele mestre Yoda, naquele planeta esquisito. É tanto que o mestre naquele planeta era escuro, semelhante ao ventre da baleia, né? Que, por exemplo, nossa, eu esqueci o nome do personagem do ventre da baleia no Velho Testamento. Jonas, exatamente. Jonas fica lá. Cristo fica onde?
no reino dos mortos. Ele passa os 3 dias lá. Luke Skywalker, naquele planeta escuro. Aí nisso começa aqui a aproximação da caverna oculta. Ele vai até os ínferos, Cristo. E ele começa a subir, trazendo de volta, né, as almas santas, como nos é explicado. Luke Skywalker começa de novo a aparecer, a buscar um novo enfrentamento com o mal. Só que agora mais sábio. Cristo ressuscita, aqui ó, ressurreição. Quando ele ressuscita, ele vem com o elixir. Nesse momento, ele volta para o mundo comum. Cristo, quando volta para o mundo comum, ele ressuscita. Ele encontra com os apóstolos, situações comuns da vida. Mas o que acontece com isso? O elixir que ele trouxe mudou o mundo. Quando o Luke Skywalker enfrenta de novo da Vader, ele derrota, ele mudou o mundo. Tirou o império. Hollywood descobre isso e começa a usar. Então, o Luke Skywalker é um dos últimos heróis que são bons. Então, pode ser mostrado para as crianças, não tem problema. Oi? Essa jornada do herói foi quando a gente fala agora um pouco, a Seth Martin, que é a brasileira que fez, agora, ela fala sobre tudo isso. Sim, exatamente. Fala dos filmes, fala até do Hobbit, né? Dos filmes. O Hobbit segue isso, muito bem. Muito bem, dá para ver nitidamente, né? E ele se sacrifica, o Hobbit. Né? Aquela cena maravilhosa, todo mundo se recusando a levar o anel, heróis poderosos. Aí ele simplesinho, eu vou. E ele volta, né, para o mundo comum. Volta para o mundo comum. E muda tudo. Muda tudo, exatamente. O Senhor dos Anéis é maravilhoso. Gente, aqui então, o que acontece? Que tipo de obra você tem que evitar para as crianças? As que o herói não se sacrifica. Harry Potter. Ele se encaixa aqui? De jeito nenhum. Por quê? O Harry Potter, ele não está disposto a fazer nenhum sacrifício. O único objetivo dele é se vingar. E chorar o tempo inteiro. Reclamar da vida. Ele não avança. É tanto que a geração Harry Potter é uma geração mimada. E que são, infelizmente, né, desculpa a honestidade, muitos pais hoje. Vários pais hoje cresceram com Harry Potter. E estão passando essa educação, esse imaginário, esse símbolo desse herói, de que eu tenho que reclamar, o mundo tem que funcionar sobre a minha vontade. Porque, por exemplo, em Harry Potter, o mundo sempre ajuda Harry Potter. É uma espécie de Deus ex machina. Tudo dá certo para ele. Tudo. Ele não tem queda. Ele tem só subida. Tanto é que ele já começa grande, né? Porque quando ele entra no mundo da magia, ele já é famoso. Já é o cara, né? Já é o cara. Nossa, esse é o Harry Potter. Harry Potter. E fica ricão, né? Vai das de ouro, né? E ele não tem essa queda. E mesmo não tendo queda, o que ele faz? Ele só reclama da vida. Todos os heróis que têm a queda, eles reclamam? Não. Eles lutam para subir de novo. Eles não perdem um tempo em chorar. Pode pegar qualquer herói. Pega o Hércules, Teseu, Perseu, o Lancelot, Rei Arthur, os heróis medievais. Vasco da Gama, por exemplo. Vasco da Gama, todos eles. Eles não ficam perdendo tempo e ficam, ai, a vida é dura comigo. Então, a gente tem que evitar passar esse tipo de literatura. Por exemplo, você está aqui para vocês uma desconstrução de herói, além de Harry Potter. Malévola. Vocês terem noção. Qual que é o problema de Malévola? Alguns aqui já conversei falando sobre Malévola. Né? Ela é recente. E não só isso, o problema dela vai um pouco mais profundo. Sabia que a história de Malévola da Disney é uma desconstrução do Cristo? Vou te provar por quê. Quem que é o grande vilão em Malévola? Não, é o pai de Bela. É por causa dele que ela fica má, porque ela era boazinha. O pai da Bela, né, que ele abusa dela, usa o poder dela, né? Corta as asas dela. Quer dizer, é um cara que não vale nada, né? Porém, o pai da Bela, no mito original da história, que é a medieval, a antiga história da Bela Adormecida, ele é a representação do rei Arthur, que é um rei muito justo, todo virtuoso, que por sua vez, rei Arthur é a representação de quem? Vamos lá, ele é um rei
Tem sua coroa, tem uma barba, muito justo, luta pela igreja, e tem 12 cavaleiros que o seguem, e um deles o trai. Pois é. Rei Arthur é um mito que era pagão, que foi cristianizado e usado como símbolo. Lembra que eu falei? Símbolo passado. E ele passa por isso aqui tudo. Agora eu pego ele e transformo num vilão em Malévola. O que eu estou fazendo na cabeça da criança? O mal só é mal porque teve alguém que o tornou mal. Eu estou relativizando o mal. Qualquer obra que relativiza o mal tem que ser evitada. Lúcifer, por exemplo, a série Lúcifer. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui, gente, é que o filtro que a gente tem que passar nessas histórias, até um exercício de ir lá e ver na literatura, ver o que eu estou lendo, o que eu vou passar para o filho. Se lá o herói, ele está se sacrificando. Se há um sacrifício, e depois do sacrifício dele há uma mudança no mundo, seja o mundo dele, ou seja o mundo maior. É uma história boa para os seus filhos. Por último, teve o Coringa. Coringa. Ah, não, isso aí, no caso, é o anti-herói. Né? Esse quadro aqui também se encaixa no anti-herói. Sabia que o próprio Lúcifer encaixa aqui? Não, mas... Só que é um invertido. Eduardo, agora tirou o Coringa do contexto básico e está contando a história dele. Ah, tá, entendi. E colocando ele também como vítima, né? Exatamente. Relativizando o mal. Exatamente. Relativizando o mal. Todo mal tem um bem por trás que ele é bom por trás. Só que ele é mal, ele é bom. E até a mitologia grega, a mitologia grega deixa bem claro, existe o mal a ser combatido. Tudo bem que os gregos eles vão mais para a questão moral do que espiritual, né? Mas existe aquilo que deve ser evitado. E os heróis são exemplo de quê? De virtude, de força. Sabe? O Hércules, por exemplo, é um dos mitos mais assim que se aproxima do cristianismo em termos de símbolos, de superação, e que a sua superação vai transformar o mundo. Muito importante isso. Nunca pode ser uma transformação egoísta. E essa transformação tem que ser benéfica também. Né? Tem isso. Eu ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo, que é a respeito do mito do herói, para a gente observar isso. Talvez eu lembre aqui. Então, gente, vocês têm que... Esse é o primeiro filtro a respeito da construção do herói. É observar se há um sacrifício, se não tem chororô e se não tem relativização do mal. Manter isso em mente, vocês conseguem tirar muita coisa de jogada. Por exemplo, existe uma escritora infantil aqui, que eu sempre esqueço o nome dela, que eu não gosto dela de jeito nenhum. Nossa, é terrível. Não sei se como é que é. Não vou lembrar. Quem é da pedagogia deve conhecer ela. Ela faz umas histórias infantis totalmente deturpadas, que inverte tudo. É Ana, não sei o quê. Ana Machado. Ana Maria Machado. Gente, pelo amor de Deus. Rasga tudo isso dela. Oi? Quem? Desculpa. Ruth Rocha, muito bem lembrado, outra também, né? Essas criaturas, e por quê? Elas fazem isso, gente, elas desconstroem. Esse povo da academia, isso que eu estou falando, eles sabem também, e eles usam de forma leviana. Todos os dias eles acordam com a intenção de fazer o que eu estou falando aqui. Então a nossa batalha é em fazer o inverso deles, é desconstruir o que eles estão desconstruindo. Tem a ver com o que me ensina da nossa conversa aqui, que eu citei aquele exemplo daquela família de Belo Horizonte, não tem mais exemplos, claro, né? Que o menininho de 2 anos, algumas pessoas chegam depois, né? Eu contei a história aqui, gente, que o menininho de 2 anos de idade saiu do banho e falou assim: pai, veja, eu sou um monge beneditino. Ele estava com a toalha marrom. Espontaneamente. Porque a casa toda é cercada, em todos os âmbitos, dos mitos, dos símbolos da afetividade cristã. Quer dizer, não precisa falar mais nada, né? Porque 2 anos de idade. Né? Ele não falou, eu sou Homem-Aranha. Né? Tem pai que acha mais bonito, né? Eu sou Homem-Aranha. Gente, esses heróis modernos, Homem-Aranha, Super-Homem, quando eles foram construídos a primeira vez, eles obedecem isso aqui, ó. A primeira vez que foram construídos. Primeiro, porque hoje, como eles estão sendo feitos, não. É só egoísmo, é só a questão do anti-herói que não está a fim de sacrifício.
e que só passa em inversão de valores. Então, esqueçam dos heróis. Isso de tema de aniversário para o seu filho de baixo, para o super-homem, pelo amor de Deus, gente. Já houve uma época que até era legal, hoje não mais. Não passa filme de Marvel, DC com seus filhos, tá bom? De jeito nenhum. Continuando aqui. Agora, gente, aqui eu resumi bem o mito do herói. Eu falei, é uma coisa, né, daria pano para manga. Aqui, gente, a questão do amor. Né? O amor no Ocidente. Eu coloquei amor cortês. Isso aqui, então. Pessoal, a questão do amor já está vinculada à figura da mulher. Né? Os gregos antigos, apesar de ser uma cultura bacana, que a gente gosta de estudar, né? Não é legal, os heróis gregos. Só que a mulher grega, o valor dela de um vaso, o vaso era menor que ela. A mulher grega casada, ela era limitada a ficar dentro de casa. Ela não tinha autonomia para absolutamente nada. Era uma coisa. Tanto que nos vasos gregos, quando pintam mulheres e homens, as mulheres sempre estão muito brancas e os homens morenos. O que será? Porque elas não pegavam sol. Elas estão dentro de casa. E os homens saíam, Mediterrâneo, Grécia, ficavam morenos. A única mulher que tinha liberdade na sociedade grega antiga era a prostituta. Tanto que existe uma, a Aspásia. A única mulher que eu me lembro agora, não, tem também a Lésbia, né? A Safo, isso, a Lésbia é um personagem, a Safo. Mas a Aspásia tem importância política. Ela era prostituta. Então a mulher casada era uma coisa. Aí vem a sociedade romana. A mulher ganha um pouco mais de autonomia. Um pouco mais. Né? Então, nós temos mais algumas mulheres famosas, que têm certa preponderância na Roma Antiga. Mas o amor, tanto na Grécia quanto em Roma, era motivo de vergonha. Sabe, não é bom um homem falar que está apaixonado. A própria palavra paixão em latim deu origem a palavras patologia, por exemplo. Né? Pathos, né? Que é patologia, paixão, né? É uma doença. Então, é um homem, sabe, romano, livre, que isso? Não, amor, essa coisa de criança, de jovem, de mulherzinha, né? Então, tanto que os primeiros poetas romanos que começam a falar do amor, da relação entre homem e mulher, são até execrados, falam-se mal, são os poetas elegíacos. Né? Mas até que vem Ovídio, o grande poeta Ovídio, que resolve falar mesmo do amor e estava nem aí. Né? Tanto que reza a história, que ninguém tem certeza, que foi exilado por causa disso, né? Por outros motivos. Então, com essa luz colocada um pouco mais sobre a mulher e sobre o amor na Roma Antiga, mas ainda a mulher é uma coisa, a mulher é res na sociedade romana, tanto que o marido tem direito a matar sua esposa, deve entender, ele é o dominus, vem o cristianismo. Agora nós temos uma transformação aqui, início, uma transformação muito importante, e que vai ser a base de tudo isso que nós vivemos hoje, da organização social. O que eu quero dizer? Existe uma autora chamada Regine Pernod, vai estar aqui no final também. Tem um livro dela que chama A Mulher no Tempo das Catedrais, um livro maravilhoso. Nesse livro ela faz uma espécie de arqueologia, assim, mostrando a importância da mulher, da figura dela no nascimento do cristianismo. Para vocês terem noção, ela mostra por A mais B, né, fontes primárias, que a conversão dos primeiros reis, como Godofredo, o primeiro rei europeu pagão convertido, tem até um quadro dele, né, conversão de Godofredo, ele converteu cada esposa, que ela estava convertida. Muitas conversões de homens, até mesmo de santos, foram mulheres que estavam por trás. Por quê? Sabe que tinha muito mais mulher cristã no início do que homem? Por que isso? Por que as mulheres gostaram tanto da ideia do cristianismo? Primeiro foi um motivo não só piedoso, viu? Foi mais instrumental mesmo. O cristianismo oferecia uma coisa, está nas cartas de Paulo. Paulo fala assim: não há mais homem, não há mais mulher, não há mais grego, não há mais romano, não há mais escravo. Todos somos iguais perante Cristo. Estou parafraseando. Então, há agora uma igualdade jurídica.
Então, o cristianismo é chamado, Ferreira de Interno, da única e verdadeira revolução feminista. Autêntica, verdadeira. É o cristianismo. Ele tira a mulher da condição de coisa dos romanos. A mulher adorou aquela ideia. Nossa, bacana. Teve um pregador que até falou assim, ó, que as mulheres viam as outras que eram esposas dos católicos, né, dos cristãos, né? Aí ela falou, eu quero isso pra minha vida. É isso. Esse homem não bate da esposa dele, eu tô apanhando lá em casa. Aí elas falavam assim, né, claro. Né? Exatamente. Era isso. Estava nascendo um Estado dentro de um Estado, um reino dentro de um reino. Por isso que desagradou tanto Roma, né? Porque, como você falou, as velhas aqui, a esposa do fulano é bem tratada, e você batendo em mim, eu não posso falar nada. Cala a boca, mulher. Cala a boca, vou virar cristã. E o bispo protegia, os primeiros bispos protegiam essas mulheres. Então, estava assim, esse terceiro poder, né, que incomodou muito Roma. Esses são os motivos por quê? Por tanta briga, né, tanto sacrifício de cristão, por aí vai. Porque estava chocando de frente com o status quo da sociedade, com as tradições. E tanto que os cristãos eram revolucionários, era uma superstição para os romanos, né? Então era muito, sabe, isso é uma aberração. Está fugindo contra todas as regras sociais, lembra? Os romanos eram muito pautados com essa questão de regrinha, né? Por isso que eles começam a declinar. Que eles ficam a ideia da república, né? Eles ficam na ideia lá da res, a res pública. É quando a república romana vai cada vez mais declinar, até ser dominada pelos bárbaros. É para essa hoje. Então o que acontece? A mulher vai e começa, por influência das mulheres, esses homens vão se convertendo também. Então a primeira grande conversão é feminina. Lembra que eu falei da viga mestre? Né? Relação à viga mestre. Beleza. História passa. Eu tenho que acelerar um pouquinho aqui, né? Nós temos o seguinte aqui, que eu até escrevi, né? Acima do amor do casal, há o sacrifício em nome da ordem da cidade de Deus, Santo Agostinho, né? Estou falando aquela questão daquela ordem que eu citei, né? Olhar para cima. Então, esse amor do casal era um amor de sacrifício, e a mulher, né, tinha esse papel principal. Onde eu quero chegar com isso? Gente, começa a nascer uma cultura chamada, como está ali no quadro, o amor cortês, que ele começa a nascer um pouquinho, de forma bem tímida, no século XI. E o tamanho da revolução disso, vocês não têm noção. Que hoje nós estamos aqui e a gente acha que é normal, né? O que é isso? Vocês acham que faz sentido para um homem romano, ou do século IV, V, depois de Cristo, a ideia do homem se ajoelhar diante da mulher, beijar a mão dela, de abrir a porta para ela, de ser educado, polido, de deixar ela passar primeiro, né? De sempre estar disposto a sacrificar por ela, colocar-se à frente de um perigo. A ideia do cavalheirismo, isso não existia não, gente. Isso é totalmente alienígena e começa a acontecer com influência cristã. Começa a nascer. Ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, então ele tem que, né, se sacrificar por ela. Exatamente. E você sabe quem que é outra personagem que foi imprescindível para essa mudança? Daquela que eu vou mostrar? Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora? Já antecipando um pouquinho, né? Vou falar breve, porque eu quero falar um pouquinho mais da amor cortês. Nossa Senhora era chamada de segundo espelho da mulher. Que a mulher, antes de Nossa Senhora, o único espelho que ela tinha eram ou as deusas pagãs ou Eva. Aí vem Nossa Senhora. Acabou. Aí agora a mulher, ela ganha mais ainda pé de igualdade com o homem. Porque o homem tem Cristo, o espelho. E a mulher agora tem a sua mãe, a mãe de Deus, o espelho. Isso reforça mais ainda as mudanças de comportamento jurídico e político na sociedade, fundamentando a ideia do amor cortês. Porque vocês podem perceber que vários contos medievais, até os modernos, Cristo sempre defende a honra de sua mãe. Vai reparar isso já? Tem uma história medieval que tem uma monja lá, ela desrespeita Cristo lá. A imagem de Cristo não faz nada. Aí ela vai e faz uma blasfêmia contra Nossa Senhora. A imagem de Cristo, a mão, sai da cruz e dá um tapa na cara dela. Da minha mãe, não.
Pô, tudo bem, eu não aguento. Agora, minha mãe, você não mexe, não. É daí que vem essa questão que até hoje existe, né? Que o filho, né? Fala assim, pode me xingar, pode xingar meu pai, mas se você xingar minha mãe, eu vou voar em você. Isso é influência medieval, gente, essa mudança, que chama a cultura do amor cortês. Vocês estão entendendo a questão aqui do símbolo? O que a gente acha que é status quo foi uma invenção, uma novidade cristã. E que fundou todas as regras, o casamento. O homem, antes dessa revolução, ele era um bruto. A mulher era uma coisa. Mas que a mulher tinha direito a vir a falar, por exemplo, não, né? Não, que é agora que eu quero. É um mero objeto. Claro que na Idade Média tinha alguns costumes problemáticos, tinha, né, a respeito da questão da sexualidade, tinha, mas que a transformação aconteceu. O homem não podia mais desrespeitar a vontade da sua esposa em casa. E como ela tinha essa preponderância, aí quando o marido estava em guerra, por exemplo, né, os nobres, quem ficava em casa, no castelo? A nobre. Ela começa a influenciar, porque ela era a senhora do castelo, todo mundo obedecia a ela. Então ela começa a mudar os costumes. Então daquela coisa bárbara, comer com a mão, por exemplo, a invenção do garfo é uma invenção feminina. Ela transforma uma arma medieval naquele garfo. Era 2 só, eram 3. Né? E vem a introdução das regras da cortesia, invenção feminina. Aí tem nomes muito importantes como Marie de Champagne, Leonor de Aquitânia, né? Que são nomes importantíssimos. Tem como é que chama? Beatriz de Dia. Sabe o que é curioso, que me veio na mente agora aqui, fazer uma breve digressão? Os renascentistas, né, os modernistas, falam que a Idade Média a mulher está massacrada, né, e que a mulher ganhou liberdade no Renascimento. Se eu fizer uma lista aqui de mulher importante medieval, não vou parar. Agora, e mulher importante no Renascimento? Quantas tem? Raras. São poucas. Tem, mas são pouquíssimas. Só de cabeçada aqui, medieval. Rosita von Gandersheim, Leonor de Aquitânia, Marie de Champagne, Beatriz de Dia, que mais? Nossa, tinha mais nome. Enfim, tem as 3 filhas da Leonor de Aquitânia. E essa Leonor de Aquitânia, que foi repetida 2 vezes, foi uma rainha das mais poderosas na Idade Média. Ela foi mãe de Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. E tudo que Ricardo Coração de Leão fez foi por influência da mãe, Leonor de Aquitânia. Uma mulher poderosíssima. Tudo isso por causa de quê? Influência cristã. A grande mudança que trouxe. E o amor cortês, existe uma obra que eu até dou para os alunos, né, do Fundamental, que é Tristão e Isolda. Gente, Tristão e Isolda, pelo amor de Deus, olha só. Nós temos lá em Tristão e Isolda o momento Eros, Filos e Ágape na história. E tem ali o mito do herói, por que pareça. Quando eles se conhecem, Tristão e Isolda é casada com um tio de Tristão. Só que eles se apaixonam. Vou resumir a história, viu? Eles se apaixonam e acabam cometendo adultério. Só que eles não concluem carnalmente esse adultério. Fica apenas naquele coisa das cortes, né? Do namorico. Depois eles se arrependem do que acontece e passam a não querer mais viver aquele amor. Eles fazem um primeiro sacrifício. Por causa de quê? O que importa é que o reino, né, que eu honrar o meu senhor, no caso cristão. O meu senhor é quem? Meu tio, que é o rei Marcos, que é o Espírito de Deus. Eu estou desonrando ele, estou desonrando Deus. Ele vai, faz a questão do sacrifício, mas em prol mais de quê? Uma coisa mais ligada ao rei, ainda não ligada à sociedade em geral, nem a Deus. No final da história, os 2 morrem, que é a única forma do amor deles transformar o mundo. E eles morrem por quê? Primeiro que eles se afastam, e a morte dos 2 leva à seguinte conclusão: olha, nós morremos porque esse amor nunca foi apagado, mas não pode viver ele, porque é crime. Então é melhor a gente morrer, para que assim a lei de Deus prevaleça. Então, de novo, temos um sacrifício.
Gente, essa obra aqui, Tristão e Isolda, ela influencia Romeu e Julieta, por exemplo. Então, todo casal trágico medieval, ele se sacrifica. O amor começa infantil, como um adultério, mas a mensagem é clara: esse amor não pode acontecer, ainda que seja forte. Então, o casal tem que morrer. Esse amor é espiritual. O que eles têm não é um desejo carnal um pelo outro. Então, não pode ser vivido aqui. Então, tem que ser vivido com Deus, ágape. Eles passam pelos 3 processos. Então, de novo, história de amor passa para filho, né? Na sala de aula. Histórias em que o amor ele é por uma causa maior. Não aquela típica historinha de amor onde eles fogem para viver o amor porque o que importa é o amor dos dois. Ainda que eu contrarie os meus pais, a sociedade, o que importa é a gente viver juntinho, né? Não, isso aí é nocivo. Então tem que, tanto que eu recomendo a leitura Tristão e Isolda. Sempre se balizem por Tristão e Isolda. Romeu e Julieta pode até passar, mas não antes dos 7 anos. Ou melhor, não, Romeu e Julieta é bom passar depois dos 12, viu? Completa a história. Porque Romeu e Julieta já envolve um outro probleminha aqui, que é um pouco mais complexo, porque o Romeu e Julieta já depois, né, das transformações, e ele se vincula muito à questão da ordem do Estado. Porque o personagem principal de Romeu e Julieta não é um amor entre os dois. Isso é uma invenção romântica. O personagem principal de Romeu e Julieta é o príncipe de Verona. É tanto que ele, no final, chega e resolve. A briga das famílias causou a morte desse casal. Então, eu vou implantar a paz aqui. Vocês, famílias, não podem brigar mais. Quer dizer, é a ideia do rei. Então, não é um amor. Não é um sacrifício do amor. Essa interpretação, né, de que é o amor, que é o personagem principal, de novo, isso é uma leitura romântica, não é original. Por isso que é problemático Romeu e Julieta. Viu, gente? Continuando aqui. Aqui tem a questão do Jardim dos Amantes, né, que eu vou entrar em Nossa Senhora, né, a figura da mulher. Gente, o que é a questão do Jardim dos Amantes? Nossa Senhora, ela tem um epíteto, um apelido muito comum na Idade Média, que hoje é pouco conhecido, Rosa das Rosas. Quem já ouviu falar? Nossa Senhora é chamada de Rosa das Rosas. Por que ela foi chamada de Rosa das Rosas? Assim, do nada, né? Porque a Nossa Senhora, ela foi a grande substituta, né, entre os trovadores, entre a cultura do trovadorismo, a cultura do amor cortês. Ela substituiu a dama da corte. Por que isso? Na literatura, a mulher passou a ser cantada como um ser espiritual, sabe? É a famosa dama sem misericórdia, né? Aquela mulher perfeita, tanto aqui dentro, nas virtudes, quanto fora na beleza. Então, essa é a figura da mulher, né? Que tem que me ajoelhar diante dela, tem que fazer assim com as mãos, pedindo clemência a ela, para poder interceder diante do rei, para que o rei me dê uma recompensa. Vamos percebendo uma semelhança aí? Ajoelho para ela e peço intercessão perante o rei. Malévola. Nossa Senhora. Exatamente. Mas é que ela... exatamente. Ela faz essa distinção. Exatamente. É bem colocado. Na história real, ela não faz isso. Não, a Malévola... O filme antigo não tem essa parte. A Malévola, ela é metade do demônio. Então, pois é. Olha como que as coisas, eles fazem exatamente, só que ao contrário. Só que ao contrário. É a inversão que eu estou falando isso. Nossa, Eu vou fechar com a inversão aqui, né? Com a ideia do mundo invertido, né? Aqui, gente, a dama da corte, ela tem influência, tem estudos que mostram isso, que a cultura cortês, ela foi influenciada pela forma como o fiel se comportava diante de Nossa Senhora. É daí que vem a questão de que o segundo espírito da mulher passa a ser Nossa Senhora. Então, eu me ajoelho diante de Nossa Senhora, peço para ela interceder diante de Cristo. Eu me ajoelho para a dama e peço para interceder pelo rei. Peça ao rei para que ele me dê alguma coisa que estou precisando. Eu não tinha direito de aproximar do rei. Eu tinha que ir primeiro na dama. Eduardo, Oi. a figura de Santa Maria Egipcíaca é muito relevante nesse sentido, né? Sim. E ela faz essa passagem, né?
Exatamente. Ela tem essa intercessão, né? Ela não conseguia entrar na igreja, né? De jeito nenhum, né? Aí ela vai e pede a Nossa Senhora para interceder por ela, né? Aí ela consegue entrar na igreja, né? Então, porque esse papel de advogada de Nossa Senhora, ela que dá essa marca do cavalheirismo. O cavalheirismo, hoje que a gente chama de cavalheirismo, deve ao culto a Nossa Senhora. Gente, o papel de Nossa Senhora na história medieval é de uma importância tão grande que até quem é ateu na academia fala o seguinte: não tem como escrever sobre todas as marcas na cultura europeia a respeito de Nossa Senhora. É tanto que quando o pessoal estuda Nossa Senhora na academia, existe uma ciência chamada Mariologia. Tem a geografia para os santos. Para Nossa Senhora não entra na geografia. É a Mariologia. De tão complexo que é estudar todas as transformações que ela acarretou na sociedade. Então é isso aí. O casamento, gente, a forma de entrar na igreja. Por exemplo, o casamento. Qual que é a marca de Nossa Senhora ali? Aquela mulher do Apocalipse 12, por exemplo, com estrelas, ou então a Jerusalém que desce do céu, que vai casar com Cristo, aquilo ali é interpretado como Nossa Senhora, e o casamento dela com Cristo. É tanto que Nossa Senhora, ela é uma trindade também. Ela é mãe, filha e esposa de Deus. É um mistério isso, né? Então, quando o casamento, ele configura isso. Por que a mulher entra de branco e de véu? Naquele momento, ela não é mais a mulher. Ela representa um universal, Nossa Senhora. E por que Cristo, que é o esposo, fica no altar? Porque assim está no Apocalipse. A igreja vem e Cristo já está lá no altar com o Pai, né, que é o sacerdote. O sacerdote representa o Pai. E o noivo representa o Filho. E Nossa Senhora entrando e acontece o casamento, que irá acontecer na escatologia final. Então, o casamento, a cerimônia do casamento, o sacramento, ele é uma lembrança desse momento, desse casamento. E do sacrifício que Cristo fez para garantir a igreja. E a igreja é Nossa Senhora. É tanto que tem várias iconografias medievais que mostram a igreja dentro do ventre de Nossa Senhora. Ela é a própria igreja. Então, todo esse comportamento do casamento, do sacrifício, da educação, não mexe que minha mãe está batendo em você, isso tudo é marca da influência de Nossa Senhora, que é o espelho. Então, aqui quando fala a rosa das rosas, é o que eu falei. Primeiro, no primeiro momento, a cultura cortês cultua a dama da corte. Aqui está o casal, aqui estão as rosas. Eles estão no Jardim dos Amantes, que é uma espécie de metáfora do Jardim do Éden. É tanto que Nossa Senhora é chamada de quê? Quem lembra aí de que ela é aquela que nos abriu a porta do paraíso que nos foi fechado? Ela é a Virga de Jessé, portanto, rosa das rosas, a rosa do paraíso. Então, aqui, uma iconografia medieval. Aqui está Nossa Senhora, e aqui estão rosas. Rosa das rosas. Dela, da Virga de Jessé, sai o Salvador do mundo. Então, por isso, o homem tem sempre que louvar Nossa Senhora. Tem sempre que respeitar a mulher. E agora a mulher, ela tem como espelho justamente a Nossa Senhora. Aqui vem o seguinte, a questão da ave Eva, né? Isso aqui, gente, foi muito debatido na Idade Média, né? Que Eva é o contrário de ave, Maria. Então, o primeiro espelho era, como eu falei, Eva. Então, esse contraponto aqui é o quê? Desobediência, Eva. Obediência, Maria. Primeiro espelho da mulher, deusas pagãs e Eva. Segundo espelho, Santa Maria e sua influência na construção da sociedade cortês, né? Aí vem aqui a ideia que eu já falei para vocês, da diferença da mulher antiga e da mulher medieval, né? E a mulher como viga mestre. Tudo isso aqui já só um resumo que eu já falei. Essa aqui é uma arte mais moderna, mas eu gosto muito dela.
Aqui a gente pode fazer várias interpretações do que eu estou falando aqui. Aqui nós temos Eva. O que acontece? Ela está encostando na barriga de Maria, que carrega o Salvador. E aqui tem os frutos. Observem a mão de Eva. Ela carrega o fruto com um certo egoísmo para ela, voltado para ela. É meu. E a serpente está enroscada na perna de Eva, está dominando. Olha o pé de Maria, pisando. E olha a atitude de Maria, como se estivesse com a mão ofertando o fruto. Onde eu quero chegar com isso? O fruto foi roubado por Eva e devolvido por Maria, ao madeiro. Então, aquele madeiro foi tirado um fruto. Depois Maria devolveu o fruto ao madeiro, na cruz. Que Nossa Senhora, ela tem até aquele filme maravilhoso Mel Gibson, né, que ela está com as pedras na mão assim. Aí quando finalmente ela aceita que Cristo tem que morrer, ela faz assim com a mão, as pedras caem. Quer dizer, ela aceitando, ela está entregando, está reconhecendo, não, eu não posso fazer nada, eu tenho que abrir mão do meu sentimento de mãe. Estou entregando de volta para o madeiro aquilo que Eva tomou. Então essa representação artística aqui, ela mostra justamente isso, né? E vê que o olhar de Maria está benéfico para Eva, e de Eva está um olhar assim, ao mesmo tempo com seu arrependimento, mas assim, né? Como se tivesse tristeza, mas como se assim, quem você consegue entregar? Porque olha a mão dela continua com um fruto assim, eu não entrego, é meu, é egoísmo, é desobediência, né? Esses dois espelhos, né, quando a mulher foi colocada com o segundo espelho, Maria, então a mulher passou a ser a viga mestre no sentido de que? Da obediência, do sacrifício. Essa coisa da mãe sempre se sacrificar por causa do filho, é tanto que os abortos medievais são menores se comparados com os abortos da antiguidade, das culturas pagãs. As culturas pagãs, o aborto era algo comum. Agora não, a mãe tem que sacrificar ao extremo, né? Aqui, gente, agora eu vou falar do mundo invertido. Eu vou fechar rapidinho aqui, que deve estar cansado já. A questão do mundo invertido, gente, vai voltar ao início da nossa conversa. Existia um conceito medieval que era o país da cocanha. O que é o país da cocanha? Bem, nós temos uma sociedade medieval que funciona muito bem, como eu falei. É olhar para cima, né? Buscar salvação, só que são os pecadores, né? Nunca deixamos de ser. Os medievais também eram pecadores. Então eles tinham os desejos, tinham a vontade de quebrar a regra, como nós temos hoje em dia, né? De chutar o balde, para dizer assim. Isso é um impulso que sempre teve no homem, da desobediência, de sair da curva, né? Então, o que é a ideia do país da cocanha? O país da cocanha era um mito medieval, que era a questão do mundo invertido. Todo medieval sabia que aquilo ali era uma inversão. O mundo invertido é o seguinte: o que é rei aqui, nesse mundo é servo. O que é servo aqui, naquele mundo, é rei. O que é errado aqui, naquele mundo, é certo. E por aí vai. Então, é uma terra, cocanha, em que tudo é invertido. Eles liam aquilo ali para poder rir. Era uma paródia, era um deboche. E nasceu dentro, em torno da ideia do país da cocanha, isso aqui, gente, o dia do bobo. Carnaval. Sim, o carnaval é uma peça cristã. Nasceu na antiguidade, os cristãos pegaram, a igreja pegou, e adotou o carnaval. O que era o carnaval? Eram 4 dias do ano, como hoje, por isso que vinha 40 dias depois de penitência, 10 para cada dia, em que tudo era permitido. Sim, a igreja falava assim, fica à vontade. Esses 4 dias, a pessoa ficava louco. Mas será que é a loucura de hoje? Porque hoje o mundo já está louco, já está invertido. Então, quando eles invertiram naquela época, vamos lá, isso aqui é importante a gente observar. Quando a gente menciona hoje qualquer coisa relacionada ao baixo ventre, a primeira coisa que vem à mente é sexualidade. Com certeza. Que medieval será que é?
O que era o imaginário medieval do baixo ventre? Deboche, riso. Daí que vem aquelas expressões do inglês, né, a respeito quando fala das nádegas, né, de querer humilhar o inimigo. Isso é reminiscência medieval. Tem umas estátuas medievais que se encontram ainda na Alemanha, na Espanha também, se não estou enganado, em Portugal também, que são de estátuas de homens abaixando a calça e mostrando as nádegas. Isso perto de igreja. A conotação era rir, deboche, humilhar o inimigo. Então, nesse dia do bobo, tinha muito disso. Os bufões, os bobos da corte, os jograis, faziam piadas relacionadas a qualquer coisa relacionada ao baixo ventre. Mas todas com cunho de deboche, de riso. Não tinha conotação sexual. Nenhuma. Então, como está aqui, né? O corpo, ele era um objeto de catarse da sociedade. Eram 4 dias em que eu podia fazer aquilo que não podia o resto do ano. Então, eu simplesmente era uma espécie de válvula de escape. É o famoso extravasar. Geral. Exatamente. Mas extravasar que, por que pareça, não tinha o que acontece hoje, até fala do carnaval. Qual que era o pecado, isso aqui vale para os professores, qual que era o pecado principal medieval? Não era o contra a castidade. Ele se importava? Claro, era importante, sempre foi. Mas o principal pecado que o medieval temia era o da soberba. Esse é o pecado perigoso. Eles morriam de medo, porque a soberba era um pecado que é o pai de todos os outros 6. É tanto que foi ele que fez o anjo cair. Foi ele que fez a Adão e Eva cair. Não foi a castidade. Não foi a luxúria. A luxúria era um dos filhos da soberba, né? Então eles se preocupavam muito com a soberba. Muito, muito. E a castidade, né? Claro, sempre foi a preocupação, mas ficava em segundo plano. Então, isso como consequência, eles não tinham esse vínculo excessivo, paranoico que nós temos modernos com a questão da sexualidade. Hoje nós somos paranoicos com isso. Influência protestante. Porque o que aconteceu aqui? Catarse, negação dos medos, expurgo, alívio cômico frente à natureza. Então, assim, você ficava um ano inteiro com medo da perdição, do inferno, das leis do nobre, da fome, o ano inteiro. Nesses 4 dias você podia debochar do bispo, do papa, do rei, do demônio, à vontade. O grande personagem cômico medieval é o demônio. A arma do fraco é o riso. Sempre foi. O que o fraco tem de arma é o riso. Por isso que os povos mais fracos são os mais debochados. Vídeo Brasil. Você vê que quanto mais poderoso é o país, mais sisudo ele é, mais sério é. Você vê que a pessoa muito pobre, ela tende a ser debochada. Ela ri, porque ela não consegue enfrentar o poderoso. O que ela vai fazer? Vai debochar dele. Aí vem a questão do exagero, projeção dos desejos secretos e proibidos. Então o que acontece aqui? Porque no finalzinho, né? Substituição do mundo ordenado na hierarquia antiga pelo mundo invertido. Onde eu quero chegar com isso, gente? Aqui, gente, indicação de leitura. Onde eu quero chegar com isso? Que é o seguinte: com a inversão que eu falei lá no início, de que agora tudo que está aqui é o meu objeto de pesquisa, é o meu objeto de como as coisas funcionam, então o meu olho está para o mundo, não está mais para o alto. Então as coisas já foram invertidas. Nós vivemos constantemente no país da cocanha. Então quando vem o carnaval, como é que eu vou inverter o que já está invertido? Como é que eu vou inverter os valores que já estão invertidos? Então foi uma coisa paulatina de chegando onde nós chegamos. Onde o homem voltou a uma condição, qual? A condição da antiguidade, da Grécia Antiga, em que a mulher está voltando a ser objeto. Simplesmente isso. Porque agora a mulher não se vê mais como, não se espelha mais em Maria. O cavalheirismo é motivo de deboche. O homem que é cavaleiro, jovem, que deve ser cavaleiro com a moça. Eu presenciei sala de aula. Não vou falar sério aqui não, né? Eu virei e perguntei assim para os meninos: o que vocês acham de poesia de amor, poesia cortês? Eu expliquei. Nossa, professor, que cringe. Que cringe. Olha só o efeito.
desconstrução é cringe, tipo, que vergonha alheia, que vergonha alheia. A desconstrução já foi feita, já são jovens com o imaginário destruído. Ser cavaleiro é deboche. Quer dizer, eu me portar como Cristo perante Nossa Senhora, a protegendo, é deboche. O mal já foi feito. Então ensine aos seus alunos que essa coisa do cavaleirismo é correta. Que é a associação do comportamento de Cristo com a Nossa Senhora. Tem várias histórias medievais que mostram isso. Eu posso até passar, eu vou fazer um documento, né, com indicação de leitura, um tanto de coisa que eu vou enviar nos 2 grupos para vocês, tá bom? E que ilustra justamente isso. O cavaleirismo nunca deveria ter acabado. E quem aqui é capaz de virar e falar que existe cavaleirismo no mundo ainda? Os homens aqui, se vocês são cavaleiros, como é que as mulheres te tratam? Eu sou capaz, né? Você acha que eu sou incapaz? Você acha que eu sou capaz de abrir a porta? Você acha que eu sou aleijada? Então imagina um rapaz de 15 anos, a primeira vez que ele quer ser um cavaleiro, ele escuta isso da menina. Está tolhendo o papel dele. Está tirando o imaginário cristão. Então, gente, de certa maneira, a respeito de literatura que trata da mulher, assim como a do herói, né? Assim como do amor, tem que estar vinculado também a todo esse imaginário medieval. Então, esses são os filtros. Se há sacrifício e se há o respeito à mulher. E se ela é tratada como uma viga mestre. Então, voltando de novo lá ao Salmo, né? A mulher é viga mestre. E tem um outro Salmo que fala assim: o homem sábio é aquele que escuta a sua esposa nos conselhos. Ela é a primeira conselheira do escuta. E tem que falar, se não escutar, vai dar problema. Porque ela sabe de como a casa funciona. Ela é a viga mestra, né? Gente, aqui, a respeito dessa questão do cavaleirismo aqui e da questão da inversão do mundo, vocês perceberam o problema disso? Eu tenho certeza que alguém aqui achava que é normal não ter mais cavaleirismo, né? Levanta a mão aqui quem achava normal isso, não ter mais cavaleirismo. Fico feliz, não, todo mundo acha normal. Fico feliz. Porque muita gente acha normal, acha que tem que dar uma coisa ultrapassada, antiga. Não, gente, é antigo o cristianismo. A idade, né? A geração de 20 anos para trás, adolescentes, então nisso aí que você falou. Os de 30 e 40 tem uma vivência de 15. Exatamente. Então, voltar a ensinar para os filhos, para os alunos, que então, novela de cavalaria é importante passar para os filhos, sabe, para os alunos. História de Rei Arthur, Lancelot, Guinevere, Eric e Elide. Tem um tanto de cavaleiro medieval que é bacana passar. Tem até adaptações boas também do Renascimento. Contos de fadas originais, sem adaptação. Porque tudo está repleto desse substrato cristão. Gente, praticamente a literatura do século XX, ela foi feita para desconstruir isso tudo. Tudo isso. Resumindo, desligue a televisão. Oi. Sim. Lembra que eu falei que se não tiver ajuda... Gente, se não tiver ajuda dos pais, o trabalho de vocês, desculpa, vai pelo ralo abaixo. Não tem como. Tem que ter ajuda. Quem aqui já é pai e tem uma educação bacana com os filhos, conforme eu estou falando aqui, está entendendo muito bem onde eu quero chegar. Sabe, se não tiver, o pai tem que ser o espelho, a mãe tem que ser o espelho de Deus o tempo inteiro. Não pode dar trégua, não. Sabe? E de coisas verdadeiras, autênticas mesmo. O filho olha assim, nossa, meu pai, né, ele parece o próprio Cristo. Teve uma aluna que chegou perto de mim, eu até contei para as pessoas aqui já, né? Vou dar só um exemplo, que eu busco isso na minha vida. É exaustivo. Às vezes eu penso assim, realmente, acho que eu não estou merecendo nada do Espírito Santo. O que está me cansando é eu estou fazendo um esforço, né? Deus agindo em mim, né? Eu não estou merecendo. Mas teve uma aluna que chegou perto de mim e falou assim, nossa, professor, conversar com o senhor às vezes parece que estou conversando com Cristo. Eu fiquei assim, assustado com o que ela falou.
fiquei muito assustado, não gostei no início, e assim, corrigi ela, eu falei, não, peraí, você fala um santo, mas você fala Cristo, não, já é demais. Não, mas é assim, e ela voltou a repetir, esses dias atrás aí, de novo, né? Ela falou no outro contexto, tudo, sim. A aluna falou comigo que conversar comigo era como conversar com Cristo. Eu não concordei, eu discordei dela, rebati, ri, né? E ela voltou a repetir essa semana isso, né? Porque sabe, eu tento manter isso vivo, sabe? Assim, na minha vida, eu me critiquei, né? Se está me cansando, é porque eu não estou recebendo, não estou merecendo a ajuda do Espírito Santo. Porque eu não estou merecendo. Porque quando o Espírito Santo ajuda a gente não cansa, né? Você faz naturalmente, você pensa. Não tem hora que cansa, sabe? Você tá ali, né? Você pensando, tem que ter medindo, né? Que estão falando. Mas os pais têm que ser assim também. Se não for, gente, não vai funcionar. Foi? Nós, educadores, somos Exatamente, nós somos espíritos na sala de aula. Gente, todos os pontos que eu coloquei aqui ficaram bem entendidos, a respeito das inversões. Eduardo, só uma pergunta. Você comentou sobre os contos de fada, né? Isso. Isso é até uma questão que a gente até um dia comentou, não sei se você estava, que é muito se falado hoje sobre isso, usar ou não os contos de fadas, apresentar ou não esses contos para as crianças, a partir de que idade, como que, né, isso pode influenciar ou não? Graças a Deus, você adivinhou, parece que você estava lendo o que eu estava escrevendo no documento que eu estou criando. Eu coloquei lá a faixa etária. Por exemplo, voltando lá àquela família que eu citei lá de BH, né, que o menininho de 2 anos falou, pai, veja, eu sou monge beneditino. Esses meninos, o pai falou, não vou apresentar para eles, até os 7 anos de idade, nada que não seja cristão. Então, o que eu recomendo, sabe, não estou batendo martelo, mas eu vi que funciona. Porque a criança não tem ainda capacidade de abstração de conseguir tirar os ensinamentos cristãos de um conto de fada ou de uma fábula. Tem que ter uma mediação. E às vezes, nem essa mediação, a criança entende. A gente explica, vê lá que a criança até os 7 anos, ela não tem a capacidade da metáfora, entender metáfora. É a idade da razão, né? Exatamente. É tudo muito assim, né? Preto no branco. Você fala metáfora com criança, para ela fica assim, né? Ela, né, viaja, não entende. Então assim, eu assino embaixo nessa ideia de que até os 7 anos de idade, só matéria, sabe? Vida de santo. Os santos, por exemplo, gente, eles pertencem ao mito do herói. Eles se encaixam certinho. O santo é aquele herói que se sacrifica e muda o mundo em torno dele. Eu tenho um exemplo lá em casa, minha filha estava antes de 2 anos um pouco. Isso nós hoje a gente até se encontra lá na missa do Vitor Antigo. E ela saía do banho exatamente, ela colocava o toalha assim e falava que assim, estou igual a mamãe, vou na missa. Aí, tá vendo? Só que aí ela fica lá com o primo dela, né, com a minha sogra, apresentaram para ela a história de Rapunzel, agora ela falou que foi do mesmo forma para colocar Rapunzel. Viu? É isso aí, gente. Essa família que eu citei aqui, por exemplo, eles não deixam de ter contato com crianças que eles sabem que não são cristãs, que não têm essa vivência. Esses meninos vivem em bolhas. Em bolha. Eles vão ficar assim até os 7 anos. Oi. Você tem que mudar de uma rota. Eles não tinham convivência até os 7 anos, né? Exatamente. Só com a mãe. E aí eles ficavam só ali com a mãe, ela ia só com ela, educado dela, né? Com as cuidadoras, né? Mas só depois de uma certa idade, uns 6, 7 anos, que ele saía dessa bolha, vamos dizer assim, e ia conhecer o mundo. Aí sim, ele tinha mais contato com os pais dele, né? Visitar o reino, e aí eles conheciam o que era a sociedade. Mas antes disso, era só com a mãe. Exatamente. A mãe. Existe um livro medieval, que é um Espírito de Príncipe, que chama Manual de Duoda. Duoda é uma rainha, né? Ela escreveu esse manual para educar o filho. Ele acabou virando base de educação de muitos nobres. Manual de Duoda. Né? E sim, ficava com a mãe. Por quê?
Ele evitava ele conhecer, porque, óbvio, corrupções, traições, a humanidade sempre teve. Então o filho era poupado dessa parte mais obscura da sociedade, menino. E via só as coisas boas. Aí dava 7 anos, agora eu vou te apresentar como é que o mundo é. E o filho? Ele já estava o quê? Vacinado. Toda a estrutura mental dele. Gente, a ideia do imaginário, são estruturas mentais criadas dentro de nós. E que nós nem paramos a pensar sobre elas. E o que eu mostrei hoje foi isso. O cavalheirismo, né, é uma construção de imaginário. Que você acha que é normal, que o mundo sempre foi assim. Não. Ele foi construído. E depois foi desconstruído. E a gente pode voltar a reconstruí-lo. Com os nossos alunos, com os nossos filhos. É o trabalho de formiguinha. Né? Mas é o que nós temos. Viu? A gente tem que fazer isso. Não desistir, né? E é um trabalho exaustivo mesmo. Todos os dias. Né? Quem mandou ser professor, né? Quem mandou ser pai? Né? E quem mandou? Né? Porque não virou padre, né? Foi cada outros problemas. Né? Mas eu ia falar uma coisa sobre isso. Só alguém perguntou sobre a questão da fábula do Monte Fada. Então, até os 7 anos eu desaconselho. Viu? Na Idade Média, apresentava vida de fábula, sim. Mas o que eu falei, o medieval, ele estava no imaginário repleto de cristianismo. Então não tinha problema. Mas e hoje? Essa questão dos personagens, como você disse hoje, dos heróis, né? Dos personagens que são heróis, como são apresentados hoje. Eu penso que às vezes pode atrapalhar até na questão da criança, na percepção do que é real, né? Eu falo assim, esses heróis como são apresentados, os personagens Aranha, assim, algumas histórias deles, né? Como é que eles não entendem? Atrapalha a criança na concepção dela, da percepção o que é real ali da vida, que, né? Aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Exatamente. Imagine bem, você oferece para o seu filho a vida de Cristo, aí depois você oferece para ele a vida de Hércules, que foi um herói assim, poderoso, que mudou muita coisa. Aí, qual que é a chance do seu filho confundir Cristo com Hércules? Há metáfora? Tem, mas ele não tem capacidade ainda de entender as metáforas que tem em Hércules em relação a Cristo. Por exemplo, como explicar para uma criança que a Hidra de Lerna, por exemplo, e suas 7 cabeças é uma metáfora dos 7 pecados capitais, e que a palavra capital vem de cabeça, as 7 cabeças da Hidra, e Hércules só conseguiu matar ela quando ele levantou ela em direção ao sol. O sol é Deus. Enquanto ele tentava fazer com as próprias forças dele, ele só piorava. Cortava uma cabeça, nascia 1000 no lugar. Que é o escrupuloso. É o escrupuloso quando tenta cortar o pecado com as suas próprias forças, só piora tudo. Ele não vai conseguir nada, vai só piorar. É a humildade, se enfiar debaixo dos seus pecados, que é a ida, levantar ela para o sol que é Deus, que é a confissão, e aí ela morre, a Hidra. Agora, vai ser uma criança de 7 anos de idade, não, de 6 e 5. Vocês entenderam de cara, tenho certeza. Mas a criança se consiga assim. Ô, Eduardo, eu comprei essa história, parece que eles foram na aula de religião dos meninos do quarto. Eles amaram. Tipo assim, imediatamente, nossa, eu tenho que professar, porque assim, eles já tem capacidade. Então, os meninos de 4 anos, para eles foi maravilhoso. Exatamente. Mas aí que tá. Tem literatura proibida também para essa idade? Tem. A partir dos 7 anos, o que eu não recomendo a partir de 7 anos? De 7 até mais ou menos perto do ensino médio. Né? Qualquer literatura romântica. Romantismo. Gente, não passem romantismo para os seus filhos. É só a partir do ensino médio. Isso só porque é obrigado também. Ensino médio tem que ter romantismo. Né? Alguma coisa barroca? Pode. Barroco, quinhentismo, Camões, maravilhoso. Mas isso é a partir, como eu falei, dos 7, 8 anos. Contar para vocês uma história que aconteceu essa semana comigo. Uma mãe lá de BH me mandou um e-mail falando assim, no WhatsApp: os meus filhos, ela tem um casal de gêmeos, eles querem aprender a Ilíada. Eu achei tão inusitado que eles têm 8 anos de idade. Desde quando crianças de 8 anos de idade se interessam por ler Ilíada? Tem adulto que não tem paciência de ler Ilíada. E detalhe, não é Ilíada adaptada não, eles querem ler Ilíada no original.
Aqui a tradução boa, Homero, né? Aí eu falei, tudo bem, eu nunca dei aula, eu conheci a Ilíada, consegui falar sobre ela, mas nunca dei aula sobre ela. Comecei a dar para eles. Que aula perfeita. Entendiam, prestavam atenção nas metáforas que eu falava, cristã que tem lá no início da Ilíada. Compraram o livro, ele é bilíngue, grego antigo e português, porque em casa o pai e a mãe cercearam os dois de toda uma aura de educação cristã. Eles vão na escola, os dois meninos. Eles não têm como escolher, não. Mas em casa, os pais reforçam. O menino, por exemplo, tem 8 anos, os 8 anos são gêmeos. Eu fico brincando com ele, chama Pedro. Eu falei, Pedro, você não devia chamar Pedro, não. Você devia chamar Jerônimo. Eu falei, por quê? Seria muito sisudo. O menino é sério. Ele quase não ri. E não é porque forçaram ele, é da natureza dele. E fica assim, não, essas bobagens que falam por aí. Educação em casa, ele já consegue julgar. E ele xinga. Essas bobagens, fiquei sabendo aí. Quer saber disso não. Ele vai assim com a mãozinha. E a irmã, a menina, né, já é mais brincalhona, já é mais soltinha. Ele é como se fosse colérico, né, como se fosse, né, e ela é mais sanguínea, toda soltinha. A minha irmã fica rindo demais, não para de brincar, nunca vi. Mas os dois se interessam em Ilíada. Gente, é a educação do professor junto com a do pai, em conjunto. Tanto que também esse casal, né, é o Leozinho e a Carla, são maravilhosos. Sabe assim, no sentido de serem espelhos. Tanto o pai quanto o professor tem que ser espelho. Não pode contradizer o que você mesmo fala. O professor vai dar um acesso de fúria do nada, né? Chuta a carteira, vocês não aguentam mais vocês, que não sei o que, deve ficar injetado de fúria. Mas peraí. Até Cristo, quando fica furioso, eu tenho certeza que ele ficou com o pescoço pulando. Naquele momento lá que ele joga a corda, fica chicoteando as pessoas, né? Ele não deve ter ficado com o pescoço lá na têmpora. É uma fúria controlada, né? Sabe? Até quando você vai ter raiva, você tem que se controlar na sua raiva. A raiva do santo, né? Que é a raiva bem direcionada, né? Não é aquela raiva que sai destruindo tudo no caminho. Isso é temeridade. Uma pergunta mais? Pergunta essa oração. Estou falando aqui sem parar. Foi? Meio-dia e 20? Me avisou. Desculpa, gente. Aqui, então só fechando aqui está uma leitura, eu vou passar para vocês, viu? Tem mais livro. Está lá, Libido Dominante, Cosmogonia da Desordem. Quem conhece esse livro aqui? Cosmogonia da Desordem. Sidney Silveira. Ninguém não vai falar não? Esse livro não? Sidney Silveira. Sidney Silveira, eu falo dele, o livro não. Pois eu até conheci pessoalmente Sidney Silveira. É muito bom esse livro. Recomendo. Imenso o livro, mas muito, muito bom. Tudo que eu falei aqui, ele fala e estende mais. O Amor do Ocidente, do Roger Mon, A Mulher Dentro das Catedrais, da Regine Bernot, e a Decadência do Ocidente, da esposa de uma morfologia da História Universal, Oswald Spengler. Isso aqui é só um inicinho. Vou passar mais para vocês e, por fim, gente, não esgotei, viu? Assim, tem muito mais coisa para falar, então quem quiser que eu volte a falar sobre isso, né, numa outra data, ano que vem, não sei, né? Aí deixa a recomendação, ok? No mais, obrigado, desculpa passar do tempo aí. Muito obrigada, Eduardo, foi excelente. Tenho certeza que todo mundo gostou, não gostou? Precisamos ver de novo, né? Foi gravado, cadê? Você estava lá tentando vai pelejar. disponibilizar no YouTube depois, né, Marcos? O Max. Qual deles? O Miller. É porque teve um probleminha com a internet, mas gravou. E aí depois o pessoal deve colocar no canal do YouTube, né, da missão. Isso, aí a gente manda o link e disponibiliza para todos. Tá bom? Mais agradecer a todos.
que vocês possam voltar para casa em paz e ter um sábado abençoado, final de semana também produtivo em família, não é? Deus abençoe, muito obrigada. Eu ia perguntar. Eu ia perguntar se podia dar diário de um plano. É bom, né? Ou não, não, você vai pegar esse que eu te falei. Destrua este livro. É esse que é o tema do Destrua este livro. É o livro mais legal que você vai ler nessa vida. Quando você acabar de